Quero começar essa reflexão, essa homilia, rezando também por todas as empregadas domésticas. Hoje é o dia das empregadas domésticas, civilmente falando. Então quero rezar também por essas pessoas que exercem esse trabalho, não é? Que Deus as fortaleça e as conduza. E meus irmãos e minhas irmãs, estamos juntos nesta segunda-feira, na quarta semana da Páscoa, para rezar, para refletir, para deixar de fato Deus tocar o nosso coração. Me alegro tanto ao perceber aqui na igreja, ao contemplar aqui na igreja, famílias, crianças, né, a gurizada aí participando, pessoas na melhor idade, pessoas em todas as idades. Que alegria! Às vezes é difícil para o padre, não é? Quando o padre está no meio da pregação e a criança começa a chorar, parece que as crianças combinam uma com as outras, né? Uma começa a chorar e a outra começa a chorar e começa aquela sinfonia, ué, ué. Parece que é na hora da pregação que você está mais concentrado assim, que você está, que sabe aquele momento, porque a pregação é cíclica, né? Você começa a pregação, o povo está com aquela cara de segunda-feira à noite, assim. Ó, de olho, hein? De quem pegou um metrô, ou com aquela cara de quem, eu não acredito que a semana já começou. Começou, desculpa te dizer, mas sexta-feira é feriado, anime-se. Faça rápido. Você vai começando a pregação assim aos poucos. A hora que chega naquele ponto, começa a criançada. Um lá na ponta, no hemisfério sul da igreja, começa a chorar. Um aqui no hemisfério norte entende o recado, é uma telepatia, não sei, e começa também. Mas antes as crianças chorando aqui com as famílias do que lá fora, né? Então fico feliz. É lógico, se começar a chorar demais, dá uma passeadinha com a criança, vai mostrar ali alguma estrela, a lua, conta uma história para ela, né? Para que as pessoas também consigam entender a pregação e participar, para que o padre também não fique careca antes da hora, né? Começa a cair o cabelo, ele fica ali, né? Mas venha para a igreja, traga a família para a igreja. É lindo ver as famílias na igreja. É lógico, discernimento, para a hora que a criança chorar muito, mas venha, traga, antes ver as crianças aqui, porque o pai que ensina a criança a rezar desde novinha, vai ter muito menos dificuldade para depois, mais tarde, pedir: filho, vai à missa, vai à igreja, filho, reze. Pai e mãe, eu já falei isso aqui em outra circunstância, o que de melhor você pode dar para o seu filho é Deus. O resto a vida tira, a fé não. A fé nem a morte tira. Mas infelizmente às vezes o pai está preocupado: eu quero que o meu filho seja um doutor. É ótimo, você tem que se preocupar com o futuro do seu filho, com uma graduação, mas não é só isso. Tem tanta gente com uma graduação aqui no intelecto, mas sem nenhuma formação para a vida, para os afetos, para as emoções, analfabeto relacionalmente falando, analfabeto espiritualmente falando, na fé. Esse é o maior valor, pai e mãe, que você pode dar para o seu filho: ensiná-lo a rezar, a buscar a Deus. Agora tem pai e mãe, desculpa a palavra, viu? Faz de conta que, abrindo um parêntese aqui, tem pai e mãe que é muito mole, né? Criancinha de 3 anos, só falta subir na cabeça do pai e da mãe. Eu não consigo, padre. Lá em casa, as minhas crianças não têm o hábito de ir à missa. Deixa de ser mole, mãe. Quem faz o hábito da sua casa é você. Ué, se não tem, então começa. Não tem, é lógico, depois que tiver 30 anos fica mais difícil, né? Mas começa de novo, ensina a rezar. Quem faz o hábito da sua casa é você. É lógico, você vai dialogar, você vai conversar, mas água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Você vai com o seu exemplo ensinando o seu filho a rezar, ensinando sua filha, mostrando para as pessoas que compõem a sua história, a sua vida mais íntima, no universo familiar, cotidiano. Você precisa mostrar a essas pessoas quais são os verdadeiros valores, o que elas precisam de fato priorizar na vida. Gente, o que de melhor você pode fazer como pai, como mãe para o seu filho, é ensinar aquilo que o Evangelho de hoje diz. Você viu o que o Evangelho de hoje diz? Que coisa mais linda! Ontem nós celebramos o domingo do bom pastor. Com certeza você foi à missa no domingo, né, católico? Não seja um católico meia roda, viu? Eu sou católico. Esses dias, né, eu estava num lugar, não vou nem. Olha, tem coisa que a gente não pode contar, né? Que vai que a pessoa está na missa. Mas tem católico que às vezes faz cada pergunta.
Você fala assim, nossa, esse está por dentro, hein? Não sabe nem o que comeu ontem no almoço. Então, com certeza você foi à missa ontem, claro. E você viu que ontem foi o domingo do bom pastor. Mas hoje ainda o Evangelho fala que Jesus é o bom pastor. E você viu que o Evangelho fala que aquelas que são ovelhas de Jesus, sabem ouvir a sua... Ouvir o quê? Sua música? Sua voz. Pai, mãe, o que de melhor você pode dar para o seu filho é ensiná-lo, é ensiná-la a ouvir e a distinguir a voz do bom pastor, do verdadeiro pastor que é Jesus. Gente, o Evangelho, às vezes a gente lê a Bíblia de maneira muito distraída, mas o Evangelho, ele não é um tipo de literatura somente informativa, ele é o tipo de literatura formativa, que nos forma no conhecimento da pessoa do Filho de Deus, em especial os Evangelhos. O Evangelho não está preocupado, João quando escreve o Evangelho, ele não está preocupado somente em comunicar um fato da vida de Jesus. Você vê que eles não entram nem tanto em detalhe. Você já ouviu João dizendo, por exemplo, naquele tempo Jesus estava usando uma sandália havaiana, Jesus estava usando um blazer preto. Não, para o evangelista esses detalhes não são tão importantes. É lógico, alguns detalhes eles colocam, mas com um sentido profundamente teológico, os detalhes do Evangelho. Mas cada fato que o evangelista coloca, ele está querendo revelar alguma coisa de profunda da vida de Jesus para nós, para nos formar no conhecimento da pessoa de Jesus. E São João é categórico, meus irmãos, porque ele nos está dizendo, Jesus é o bom pastor. João, com essa descrição, com essa imagem, ele está nos dando uma das mais categóricas compreensões da personalidade e da missão de Jesus. O que João diz? Jesus é o bom pastor. E consequentemente, só de falar das crianças, já começaram. Chamou, padre, ela tá pensando, né? Eita, criançada abençoada, Deus abençoe você aí, criança. Pode chorar, fica à vontade. Só as crianças, hein? Vai que tem gente, já que é para chorar, vou chorar também. Não, você segura a onda. Mas enfim, João está mostrando que Jesus é o bom pastor. E essa imagem é muito forte. Em contrapartida, João apresenta uma antítese, o bom pastor e o ladrão. João diz quem é o bom pastor e o que ele faz. E João diz quem é o ladrão e o que ele faz. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. O ladrão, ele mente dizendo que é um pastor, mas no fundo, ele está preocupado apenas com ele mesmo. A única coisa que ele quer da ovelha é a carne e a lã, mas não quer a felicidade da ovelha, não quer o bem da ovelha. Olha para mim agora, não vai distrair com o choro da criança. E eu também, minha Nossa Senhora, me ajuda. Tem dia que eu estou pregando, que eu chamo tudo quanto é santo, Nossa Senhora, Santo Expedito. E um dia eu estava pregando, começou um cachorro. Mas aquele cachorro, ele foi enviado, não sei de quem. Era uma pregação ao vivo, eu era padre novo, o cachorro me olhava assim. Parece que ele falava assim, eu vou latir para te atrapalhar. Eu falei, cachorro abençoado. Mandei uma bênção para ele de longe. Aí que ele ficou atiçado. Ele rodava e latia, o bendito. Mas me desconcentrou tanto. Aí chegou uma hora que eu comecei a rir. Fazer o quê, né? Ficou lá na Canção Nova, em Cachoeira Paulista. Tem um rincão, né, do meu senhor. E ele ficou bem na frente assim. Rodava e latia, olhava para mim, quero ver se você vai terminar essa pregação. Mas só de raiva também, eu falei, agora eu termino. No final deu uma latida para ele também. Mas enfim, você vendo? A criancinha até parou de chorar, coisa boa. Contar uma historinha de cachorro. Tem que ter pedagogia com os pequenos. Está achando o quê? Continuando, João apresenta o ladrão e o bom pastor. O ladrão, ele tem uma característica muito especial, muito sorrateira, que João depois vai dizer. Uma característica muito especial, que ele se disfarça de pastor. Todo ladrão se disfarça, e o diabo é especialista em disfarce. Nós vemos na carta de São Paulo aos Coríntios uma citação que diz
que o diabo se disfarça em anjo de luz para seduzir e para perder os filhos de Deus. Tanto que você vai em algumas seitas por aí, que nem religiões são, primeira coisa que você vê, uma seita que está realizando uma prática contrária à Bíblia, contrária à fé cristã, invocando às vezes mortos, tantas outras coisas. Mas a primeira coisa que você vê é uma imagem de Nossa Senhora. A primeira coisa que você vê é um terço. Mas tem imagem de Nossa Senhora, cuidado, cuidado. Primeira característica do ladrão, se disfarçar de pastor. Mas ele não é pastor, ele é ladrão. Ele quer destruir a sua paz, ele quer destruir a sua família, ele quer destruir a sua vida. Cuidado com o ladrão que é o inimigo de Deus, sim. O ladrão que é o pecado, que é a tendência ao mal que está dentro de nós. Você já percebeu como todos nós temos más tendências? Eu escrevi isso no meu livro novo que vou lançar no acampamento PHN, na Canção Nova, em julho. As más tendências que existem dentro de nós, cada um tem uma má tendência, você já percebeu? Tem pessoas que têm predisposição à fofoca, tem pessoas que têm predisposição aos vícios, a uma sexualidade desregrada, à ambição, ao adultério. Esse é o ladrão que está dentro de mim. Mas existem ladrões também que se disfarçam em falsos amigos. Gente, nada destrói tanto a saúde da nossa alma como amizades que são disfarçadas de bom pastor, mas que no fundo são ladrões que querem roubar a nossa fé, os nossos valores, os nossos princípios, a nossa integridade. Cuidado, cuidado com os falsos amigos, principalmente você que é jovem, você que é adolescente, você que não é tão jovem assim. O teu amigo tem te levado para mais perto de Deus? Se não te leva para perto de Deus, não é amigo de verdade. Se não te leva para as coisas boas, não é amigo de verdade. Se não tem a coragem de ser sincero com você nos momentos certos, não é amigo de verdade. Amigo de verdade é aquele que tem, em algumas circunstâncias, a coragem de olhar nos nossos olhos e nos dizer as verdades que nós precisamos ouvir. Amigo de verdade não é aquele que acende um baseado para você, não, viu? Mas é aquele que é capaz de te dizer: não usa droga que isso aí vai te matar. Amigo de verdade não é aquele que diz para você: vamos só para a balada, porque amigo de balada você encontra um monte em cada esquina, mas fica doente para você ver. Precisa de verdade, não é amigo de balada que vai te ajudar, não. É os amigos de verdade que Deus te dá, e você precisa saber conhecer, reconhecer esses amigos e valorizar. Valorizar. Cuidado com o ladrão, como diz o Evangelho, que se esconde em falsas amizades. Quantos homens e mulheres já não entraram no adultério, já não traíram seus esposos, suas esposas, já não destruíram as suas famílias por causa de más amizades? Ai, padre, porque todo mundo faz? Todo mundo não, é um ou dois trouxa que faz lá e que quer te desencaminhar, quer roubar tua família, tua fé, tua integridade. Me perdoe falar assim. Abre o olho, meu irmão, minha irmã. Você aqui, você em casa, abre o olho. Não ande com quem te destrói. Ande com quem te constrói. Não ande com quem te leva para a droga, com quem te leva só para a curtição. A alegria é importante na vida, sim. A alegria é importante, mas a alegria sadia. A pessoa que te leva para uma alegria que te destrói a conta gotas não é teu amigo de verdade. A pessoa que não te ensina e não te diz a verdade não é amigo de verdade. Infelizmente nós temos aprendido a viver amizades diplomáticas, nas quais a gente fala o que o outro quer ouvir. Mas o verdadeiro amigo não é o que fala o que o outro quer ouvir, mas é aquele que tem a coragem de falar o que o outro precisa ouvir, e que ninguém às vezes tem a caridade de dizer a ele, a ela. Cuidado, meu filho, minha filha, saiba perceber o ladrão que está escondido, como eu te disse, em falsas amizades, no pecado, no inimigo de Deus que nos tenta também, e saiba reconhecer a voz do bom pastor. Saiba reconhecer a voz do bom pastor. Gente, é tão interessante que João diz: as minhas ovelhas, Jesus diz, né? João escreve o que Jesus disse: as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. É interessante isso. E a ovelha, criançada, também não apela com o padre, hein? E a ovelha, presta atenção, gente.
a ovelha, você sabia que a ovelha é um dos animais mais tontos que existe? A ovelha, ela é hiperdependente de um pastor, de alguém que a guie. A visão da ovelha periférica é muito fraca. A ovelha não consegue enxergar se tiver um buraco, uma vala, uma cisterna na frente dela. Se o pastor não tira, ela vai andando e cai, porque a visão dela cai naquele buraco, a visão dela é muito fraca. Você sabia que a ovelha, ela reconhece a voz somente do seu pastor? Quando a ovelha é pequena, já se dá ali um pastor para cuidar daquela ovelha, e a ovelha se acostuma com o registro vocal do seu pastor, e quando ele chama, ela vai. Interessante, pode ter um monte de outras ovelhas, bodes, cabritos, o pastor chamou, a ovelha reconhece e vai. Por isso que quando Jesus falou isso, naquele contexto no qual eles viviam, isso era muito comum, foi muito fácil deles entenderem. Só que o Evangelho está nos dizendo que nós também precisamos treinar o ouvido do nosso coração para reconhecer a voz do único pastor que é Jesus, que não vai nos roubar, que não vai nos matar e que não vai nos destruir, mas que vai nos dar vida em abundância, vida plena. Gente, o que é vida em abundância? Vida em abundância nada mais é do que um sinônimo de felicidade. Felicidade plena, que começa aqui, sim, mas não se resume. Nós não vamos ser 100% plenos e habitados de eternidade e felizes aqui nesta vida. A felicidade que Deus quer nos dar começa nessa vida, mas se consuma no mundo vindouro, na vida eterna. Mas nós já podemos experienciá-la aqui. Jesus veio nos dar essa vida. Gente, mas o interessante é que o Evangelho de João, ele trabalha com essas duas polaridades, com essa antítese: ladrão, bom pastor, bem e mal. Você já percebeu? Nessa citação em especial. E o que ficava no meu coração, eu confesso, quando eu li esta passagem, o que ficava muito forte no meu coração, é que o Senhor, em todos os dias, em todos os momentos, em cada missa que a gente vai, Ele sempre está nos mostrando dois caminhos, e cabe a cada um de nós escolher o caminho que a gente vai seguir. Vai ter uma má companhia, um ladrão disfarçado para te oferecer coisas ruins, para te oferecer droga, para te oferecer o mal? Vai sim, mas também vão ter enviados do bom pastor na sua vida. É você e eu que temos que escolher qual voz que nós vamos seguir. Porque, como dizia Jean Paul Sartre, nós somos condenados à liberdade. Somos livres. Somos condenados, dizia esse existencialista, à liberdade, porque a cada momento que nós vivemos, nós somos obrigados a escolher. E quando você escolhe uma coisa, você renuncia a outra. Jesus nos mostra dois caminhos e nos ama tanto, Deus nos ama tanto, que Ele não nos obriga. Ele nos ensina, nos deu o exemplo em seu Filho que se tornou homem, ser humano, e nos convida a escolher o caminho que a gente quer seguir. Mas toda escolha tem uma consequência. Só que, infelizmente, o tempo no qual nós vivemos, as pessoas não estão acostumadas a lidar com a responsabilidade, com a consequência das suas escolhas. Gente, existe um vício no coração humano que é ancestral, remonta às nossas origens mais remotas e profundas, que é o vício de sempre culpar uma outra pessoa pelos meus infortúnios. Não caia nessa besteira, porque Deus te mostra dois caminhos, e o que você faz hoje vai construir o seu amanhã. O que você escolhe hoje vai determinar a pessoa que você vai ser amanhã. Ai, padre, mas é tão difícil escolher, porque, como eu disse, escolher uma coisa é renunciar a outra. Ai, padre, eu não quero casar, então você vai conviver com a solidão. Ai, padre, eu quero casar, então você vai ter as dificuldades do casamento, você vai ter sogra, sogro. O povo é maldoso, né, gente? Posso contar uma aqui de sogra, rapidinho? Não me leva a mal não, viu, mulheres? O povo é maldoso. Eu estava dirigindo meu carro aqui em São Paulo esses dias e eu vi escrito na... Minha família tem muito caminhoneiro, mas essa raça não é fácil. Meu pai é caminhoneiro, hoje não mais, né, mas teve caminhão há muito tempo, trabalha só mais na região. Vi escrito no paralama de um caminhão, atrás assim do caminhão, né? Sogra devia ter apenas 2 dentes.
Um para abrir garrafa e outro para doer. KKKK. Falei, maldade, cara. E outras mais de sogras, que eu não me sinto autorizado para falar aqui. Sogra tem que ter só 2 dentes, um para doer e outro para abrir a garrafa do genro. Pensa só que maldade. Mas daí, no mesmo dia, eu encontrei outra piada que se chamava A Vingança da Sogra. Posso contar? Estava o genro dirigindo o carro, a esposa do lado, e no banco de trás, quem? A sogra, simpática, querida, amada. A começar, quando ela chegou, eles foram viajar junto. Quando ela chegou na casa deles, que ela morava em outra cidade, chegou na casa, o genro já acolheu, ô minha sogrinha querida, que bom te receber, você está pensando em ficar quanto tempo aqui em casa com a gente? Eu vou ficar aqui até vocês enjoar. Uai, então você não vai tomar nem um café? Já começou assim o diálogo, né? Imagina. Aí o cara era meio chucrão, pesudo para dirigir, estava 130 por hora, a pista só podia andar 100 por hora. De repente colou uma viatura nas costas dele, e a sogra já começou, tá vendo seu infeliz, fica correndo, não sei para que isso, que pressa é essa, não demorou 9 meses para nascer? Ele já falou, meu Deus, vou levar uma multa e essa velha na minha cabeça agora. Parou, chegou o guarda, falou assim, ô meu amigo, você estava andando a 130, você sabe que aqui só pode andar a 100? Não, seu guarda, eu acho que eu estava a 100. Aí já começou a sogra, estava nada, esse homem é pesudo, estava 130 que eu vi. Ele, meu Deus do céu. Então deixa eu ver o documento. Estou vendo que o senhor está sem cinto de segurança? Não, eu tirei agora para pegar o documento. Deixa de ser besta, Chico, você nunca usa cinto? Nossa, o guarda só anotando, né? Aí o genro falando, é hoje. E o que aconteceu? O guarda falou, então eu estou vendo algumas irregularidades aqui no seu carro, tem a lanterna do lado direito que não está acendendo, e a sogra já falou, a luz de freio do lado de trás também esquerda não funciona. Nossa, aí o homem perdeu a paciência, e começou a gritar, cala a boca sua coisa. Aí o guarda olhou para a sogra, assustado, policial, e falou assim, ele grita sempre assim com a senhora? Não, só quando ele bebe. Aí, né, cadeia nele, meu amigo, cadeia. A sogra teve que dirigir, o homem ficou preso. Essa é a vingança da sogra, o nome da piada, viu? Você vê, né? Eles falam muito da sogra, mas também tem a vez da sogra, né? Vamos lá, vamos prosseguir. Como eu estava dizendo, quando você escolhe uma coisa, você renuncia a outra. E não tem como você ter tudo. Não tem como eu e você termos tudo. Nós não vamos conseguir ter tudo. Você escolhe se casar com uma pessoa. É interessante, a gente que acompanha casais e que conversa com casais, às vezes a pessoa fala, padre, eu estou vivendo esse problema, eu tenho dificuldade. Eu falava sobre isso no acampamento Curados para Amar, lá em Cachoeira Paulista, nesse final de semana. Não sei quem esteve lá, quem acompanhou pela Canção Nova. Às vezes a pessoa está vivendo num casamento e fala assim, padre, meu marido tem esse defeito, está com a vontade de trocar. Em primeiro lugar, o sacramento é sagrado, né? O casamento é um dom lindo de Deus, não se troca, que nem se troca de roupa. Mas as pessoas que trocam depois de um tempo, elas falam assim, padre, eu descobri que o outro tinha os mesmos defeitos, ou outros separados, outros diferentes, e se trocar de novo vai descobrir que o outro tem defeito, e se trocar de novo vai descobrir que o outro tem defeito. Ou seja, como eu disse lá na Canção Nova nesse final de semana, quem encontrar a pessoa dos seus sonhos, continue dormindo, porque acordado você não vai encontrar não. Perfeito só Jesus. E a maturidade consiste em saber administrar a sua própria imperfeição e a imperfeição do outro. O desafio, eu dizia lá na Canção Nova no final de semana, é amar incondicionalmente uma pessoa imperfeita como você. Você é perfeito? A maioria das pessoas que querem alguém perfeito não são perfeitas. Ai, padre, eu quero aquele príncipe do cavalo branco. Então se transforma numa princesa, num cavalo preto. Mas você não é essa princesa, né? Nem esse príncipe.
Eu quero uma pessoa assim, que tem essa virtude. Opa, mas você não tem essa virtude. Maturidade para saber lidar com a consequência da minha escolha. Porque viver é escolher. E como dizia Sartre, nós estamos condenados à liberdade de escolher todos os dias. Escolher casar-se com essa pessoa, você vai ter defeito, você vai encontrar o defeito dessa pessoa, você vai ter dificuldade. Mas se você casasse com outro, você também teria dificuldade. É que parece que o do vizinho é sempre melhor, né? O do vizinho é sempre melhor. Eu vou lá. Nossa, parece que o feijão que a vizinha faz cheira mais. Parece que a cerca do vizinho é melhor, o carro dele é melhor. É porque você não está lá dentro da casa dele, né? Vai lá viver para você ver que ele tem problemas iguais ou maiores que o seu. Lidar, maturidade, sabedoria para lidar com a consequência daquilo que a gente escolhe. Viver é escolher. E Deus quer que nós escutemos a voz dele, gente. Escutemos a voz do bom pastor, para que escolhamos alicerçados na vontade dele. Porque quem escolhe obedecendo a Deus, escutando a Deus, erra bem menos. Onde, Padre, que eu vou me treinar, me acostumar a escutar essa voz? Na leitura da palavra de Deus, da Sagrada Escritura. Mas não ache que na Bíblia você vai achar um manual como se fosse uma lista telefônica, que você vai colocar lá a letra A, todos os problemas com A vão aparecer. Não, a Bíblia vai te apresentar princípios de como viver em Deus, não vai te dar respostas mágicas. É preciso lê-la e acostumar o seu coração a entender como Deus se manifesta, porque Deus fala no concreto. Mas Deus quer que nós o escutemos e sejamos maduros o bastante para lidar com a consequência daquilo que a gente escolhe. Nem tudo é culpa dos outros na sua vida. Você escolheu muitas coisas que te levaram a consequências na sua história, e é preciso ter sabedoria para lidar com essas consequências. E dentro da escolha é preciso ter firmeza, sabedoria e resiliência para continuar escolhendo na direção daquilo que eu escolhi. Parece até filosófico, né? Eu escolhi ser padre, mas eu não escolhi ser padre somente no dia 31 de julho de 2011, onde eu fui ordenado. Eu estou escolhendo todos os dias. Você que se casou, escolha a pessoa que Deus te deu novamente todas as manhãs, todos os dias. Mas logo de manhã, padre, você não viu o jeito que a minha esposa acorda? Escolha. Se você tivesse outra esposa, teria problemas. Se você fosse sacerdote, você teria problemas. Problemas sempre nós vamos ter, mas é preciso em Deus buscar força, discernimento, sabedoria para enfrentar os problemas, para aprender com os problemas. Esses dias eu ouvi uma história, uma metáfora, que diz um português que contou. É tão engraçado ver os portugueses contando, com todo respeito, porque eles não usam o gerúndio, né? Aí o cara começou: estava a menina a lavar a louça, estava a fazer, né? Eles não usam o gerúndio. Diz a história que a menina, guria, né, adolescente, chegou no pai brava. Pai, eu não estou aguentando mais a vida. Tem problema na escola, comecei a namorar, tive problema porque o rapaz era muito ciumento. Aí fui fazer uma prova, me dei mal. Enfim, adolescente começando a viver, começando a descobrir os primeiros embates ali da vida. Aí o pai ouviu a filha, muita sabedoria, chamou-a à cozinha, colocou a água a ferver, e colocou 3 coisas na água. Primeiro ele colocou uma cenoura, depois ele colocou um ovo, depois ele colocou o café na água. Fica de olho, filha. E aquilo começou a ferver, ferver, ferver. Depois de uns 20 minutos ele tirou tudo da água e pediu para a filha: filha, examina a cenoura. Como que a cenoura está? Amoleceu, pai. Está molinha, ponto de comer na salada. E o ovo, como está? Ela pegou uma colher, bateu no ovo até abrir. O ovo ficou cozido, obviamente. Está duro, pai. O ovo está duro, está forte. E o café? Cadê o café? O pó sumiu, se tornou na água, se transformou em água. A água se transformou em café, o café se transformou em água. E o pai sabiamente disse para a filha: tem pessoas que diante da dificuldade são que nem uma cenoura. A pessoa está firme, está forte, vem a água quente, amolece, fica mole, não tem resiliência, não tem força.
Primeira provação, já quer abandonar Deus, já quer abandonar a vida, já quer fazer tudo errado, acha que é o maior sofredor do mundo, não tem maturidade para enfrentar o problema de frente. Tem pessoa que é igual o ovo, toda mole, todo coração bom, disposto. Aí vem a dificuldade, vai ficando duro por dentro. A casca está até bonitinha, tem uma casquinha ali branca ou marrom, ou como diz lá em Minas, amarrom, não é? Mas dentro aquela dureza. A casquinha do ovo está beleza, só que por dentro está duro. Por quê? Porque a pessoa por fora está até sorrindo, mas o coração cheio de mágoa, cheio de amargura e de revolta, porque não soube lidar com o sofrimento, com as perdas, não soube entregar as feridas a Deus, não soube deixar Deus curar o seu coração, Deus renovar a sua esperança, a sua fé. Mas o terceiro tipo de pessoa, disse o pai à sua filha, é que nem o café, que não amolece nem estraga diante do fervor da água, mas ele é capaz de contaminar toda a água, transformando, absorvendo aquela quentura e transformando a água numa coisa melhor, que tem um cheiro bom, um sabor e que todo mundo quer beber. Qual dos três você vai ser, minha filha? E ela disse, eu quero ser que nem um pó de café. Quero absorver sim essa quentura, aprender com ela e transformar essa quentura que era para me destruir em uma coisa melhor, que vai ter um cheiro bom, que vai ter um sabor bom e que vai fazer o bem para aqueles que estão do meu lado. Quem que não gosta de tomar um cafezinho, né? Principalmente de manhã. Não seja cenoura nem ovo, seja esse pó de café. E quando vir a quentura da vida, aprenda com essa quentura e transforme esse sofrimento em superação, essa cruz em ressurreição, porque Deus te ama, está com você e com Ele você é capaz de vencer e de superar sempre. Tome posse disso. Amém? Vamos aplaudir o nosso Deus, que está conosco, e vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé para rezar um pouquinho, não é? Coloca a mão assim sobre o seu coração. O bom pastor, ele conhece o seu coração, sabia? Tem pessoas que às vezes não se sentem compreendidos pelos pais, pelos amigos, pelo namorado, pela namorada. Tem pessoas que sentem um vazio no peito, parece que ninguém sabe quem é você por dentro. Tem pessoas que perderam pessoas e não conseguiram superar, que trazem sofrimentos. Saiba que o bom pastor conhece você por dentro. Jesus te conhece por dentro. Deus conhece o seu coração. E nessa noite Ele quer tocar em todas as suas feridas, te curar, te transformar. Com a mão no seu coração, escute em primeiro momento essa música. Você só vai escutar no primeiro momento, mesmo você que sabe cantar. E depois nós vamos cantar. Escute isso, feche os seus olhos. Sei que é misericórdia teu amor por mim, porque sou tão fraco para então seguir. Não tenho nada em minhas mãos, como cego na estrada, nada de valor para te dar. Me leva em teus braços, meu bom pastor. Foi o meu cansaço que te atraiu a mim. Tantas feridas, tantas fraquezas que me levam a depender do teu amor. Me leva em teus braços, meu bom pastor. Foi o meu cansaço que te atraiu a mim. Tantas feridas, tantas fraquezas que me levam a depender
você cantar esse refrão, ainda com a mão sobre o seu coração, com muita fé, com muita entrega, com muita confiança. Repita comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Com mais convicção: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Tu és o bom pastor. Tu és o bom pastor Da minha vida. da minha vida, Da minha alma. da minha alma, Do meu coração. do meu coração. Eu te entrego agora Eu te entrego agora todas as minhas feridas, todas as minhas feridas, todos os meus sofrimentos, todos os meus sofrimentos, toda a minha angústia, toda a minha angústia, as coisas que pesam sobre mim, as coisas que pesam sobre mim, minhas dúvidas, minhas dúvidas, angústias, angústias, medos. medos. Tudo isso eu te entrego, Senhor. Tudo isso eu te entrego, Senhor. Eu te entrego o meu coração, Eu te entrego o meu coração, os meus os sentimentos, meus sentimentos, as experiências que eu vivi. as experiências que eu vivi. Eu te entrego os meus relacionamentos, Eu te entrego os meus relacionamentos, a dor da solidão, a dor da solidão, da rejeição, da rejeição, da inferioridade. da inferioridade. Eu te entrego toda a minha vida. Eu te entrego toda a minha vida. Eu sou tua ovelha. Eu sou tua ovelha. Tu és o meu pastor. Tu és o meu pastor. Cura as minhas feridas, Senhor. Cura as minhas feridas, Senhor. Me pega no colo, Senhor. Me pega no colo, Senhor. Cura-me das carências. Cura-me das carências. Cura-me de toda sede de amor. Cura-me de toda sede de amor. Refaz a minha vida. Refaz a minha Eu vida. me entrego a ti, Eu me entrego a ti, meu bom pastor. meu bom pastor. E você vai cantar isso agora. Me leva em teus braços, meu bom pastor. Foi o meu cansaço que te atraiu a mim. São tantas feridas, tantas fraquezas que me levam a depender do teu amor. Cante isso. Me leva em teus braços, meu bom pastor. Foi o meu cansaço que te atraiu a mim. Cante. Foi o meu cansaço que te atraiu a mim. São tantas feridas, tantas fraquezas, tantas feridas, tantas fraquezas que me levam a depender do teu amor. que me Cante. levam a depender do teu Solta a voz, canta sem medo, sem vergonha. Me leva em teus braços, Leva em teus braços, meu bom pastor. meu bom pastor. Foi o meu cansaço que te atraiu a mim. Foi o Cante. meu cansaço Solta a voz. que te atraiu. Você está cantando a para mim. Deus. São tantas feridas, Tantas feridas, tantas fraquezas tantas fraquezas que me levam a depender. que me levam a depender do teu amor. Só as vozes. Me leva em teus braços. meu bom pastor. Foi o meu cansaço que te atraiu a mim. Foi o meu cansaço que te atraiu a mim. Tantas feridas, Tantas fraquezas tantas fraquezas que me levam a que depender. me levam a depender do teu amor. Agora eu quero te pedir uma coisa, encerrando esse momento. Eu tenho certeza que se Jesus, bom pastor, estivesse aqui caminhando no meio de nós, Ele ia querer chegar em você e te dar um abraço. Mas não é qualquer abraço não, viu? Aquele abraço de Jesus. Imagina como Jesus te abraçaria. Ah, meu amigo, um abraço de Jesus é capaz de curar uma vida inteira. Então agora você vai emprestar os seus braços para Ele, combinado? Você vai dar um abraço em quem está do seu lado, mas um abraço de Jesus. Dá aquele abraço, forte, bonito, do fundo da alma. Isso, que coisa linda!